do alimento, do cultivo ao consumo. Bom, eu estou aqui hoje para falar sobre um dos temas mais importantes da nossa espécie, do nosso planeta, que é a nossa relação com o alimento e com a alimentação. O ato de se alimentar, a gente costuma dizer que a gente vota 3 vezes por dia, pelo menos 3 vezes por dia. E é uma das principais ações quando a gente pensa em mudança, em gerar mais impacto positivo no mundo. Muito bem, o primeiro ponto é alinhar o que significa alimento. A gente escuta muito isso, alimentos, mas qual é o significado desse termo alimento? Alimento significa curar, cuidar, nutrir, alimentar. É algo que vai muito além do que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente encontra disponível no mercado. E a verdade é que, embora o alimento e a alimentação esteja na nossa vida, seja um dos comportamentos mais ancestrais e instintivos da história da humanidade, a gente pouco conhece, pouco sabe sobre o alimento e pouco pensa sobre a forma que a gente se alimenta. Eu costumo dizer que a gente decide uma série de coisas no dia a dia, como, por exemplo, a gasolina, o combustível que a gente vai colocar no nosso carro, mas não questiona e não pensa sobre o combustível que nós colocamos para dentro do nosso corpo. Pode passar. Mais um. E mais um. Bom, e a verdade é assim, se a gente não pensa no que a gente come, quem está nos alimentando? E que tipo de alimento está nos sendo oferecido? Pode passar. A história mostra que nós fomos de caçadores-coletores, nômades a sedentários. Hoje, nos últimos 50 anos, nós aumentamos aproximadamente 1.000 calorias da ingestão diária. Nós passamos a ingerir 1.000 calorias a mais diariamente. E nos movimentamos menos. A nossa vida hoje é mais conveniente do que nunca. Aliás, tem os Blue Zones, que são lugares no mundo, são 7 lugares no mundo, que é onde tem mais número de centenários por habitante. Um dos principais fatores é a desconveniência. É aquela coisa assim, tirar o controle remoto e ir lá trocar o canal da televisão. A gente foi se acostumando a ter uma vida mais moderna e conveniente e comendo e consumindo mais calorias de alimentos de menor valor nutritivo. A verdade é que hoje, se a gente for olhar no mundo, o risco do exagero do consumo é menor do que da escassez. Fazendo um breve relato sobre o alimento, só para a gente entender como é que isso aconteceu. Até 1900, a nossa relação com a terra e com o alimento era de equilíbrio. As famílias plantavam, colhiam e cozinhavam o próprio alimento. A gente costuma dizer que não existia filosofias, modismos, mocinhos ou bandidos. Cenoura era cenoura e não era beta-caroteno. Que é o que a gente vê, Esses tempos eu estava assistindo uma aula sobre alimentação de um professor de Stanford. Eu achei muito interessante ele comparando o brócolis com um alimento industrializado. Então, a gente olha um alimento industrializado, olha os ingredientes e tem lá 20, 30, 40 ingredientes. Muitos deles que a gente não consegue nem pronunciar o nome. Aliás, o Michael Pollan diz que se a sua avó não souber, não conhecer um alimento, não coma, que certamente não é bom. Mas ele estava comparando e dizia assim, o alimento industrializado, ia citando os ingredientes acidocorantes, estabilizantes, conservantes, enfim. E quando ia para os nutrientes, eram calorias vazias, praticamente nada, gorduras ruins. E aí ele comparou com brócolis. Brócolis, ingredientes, brócolis. E nutrientes, potássio, cálcio, uma série de nutrientes. Então, alimento de verdade. Inclusive a margarina, quando foi criada, houve um movimento que queria que ela fosse pintada de rosa para que as pessoas tomassem conhecimento, soubessem que não era um alimento, identificassem que não era um alimento. Aí com todo o lobby e tudo mais não passou. Mas a realidade é que não é um alimento. Pode passar. Bom, a partir de 1930, o alimento passou a viajar a longas distâncias. Enlatar, congelar, adicionar mais sal e açúcar no alimento foram os métodos encontrados naquela época, e até muito utilizados até hoje,
para garantir a conservação do alimento para que ele pudesse chegar em lugares distantes. Com a Revolução Verde, na medida que a população foi crescendo, veio a Revolução Verde, sementes modificadas, foi quando surgiram as sementes modificadas, novas tecnologias de produção de alimentos, os defensivos químicos, né, e com isso foi possível alimentar a população que vinha num crescimento bastante acelerado. Soja, milho e pecuária, foi quando soja, milho e pecuária passaram a tomar uma predominância no mercado do campo à oferta. Pode passar. 1970, um marco importante, a mulher sai da cozinha e conquista o mercado de trabalho. Quem ocupa o lugar? A indústria. Foi o marco do surgimento do alimento por conveniência. Foi quando nasceu, foi esse marco, quando começou a vir os congelados e todo alimento por conveniência, na tentativa de facilitar uma vida que passou a ser corrida. A verdade é que nós passamos 10 mil anos correndo atrás do alimento e o que agora a gente quer, o que a gente procura, o que a gente busca é uma comida fácil, barata e saborosa. Não tem nada de errado em ser fácil, barata e saborosa. O problema é que ela é sempre, ou geralmente, predominantemente, calorias vazias. Aqui tem algumas, ficou muito bom, mas assim, alguns remendos que a vida moderna nos fez buscar. Para a falta de tempo, fast food e alimentos industrializados. Para a estética, produtos fit, light, dietas milagrosas. Para a falta de vitaminas, suplementos. Para diabetes, adoçantes e para hipertensão, remédios. São verdadeiros remendos da nossa vida, da vida moderna. E hoje, o que a gente vive, de fato, o risco da fome no mundo é menor do que do exagero. Bom, a realidade é que a forma como hoje a gente alimenta 7 bilhões de pessoas no mundo é insustentável. Quem tem a oportunidade de estar lendo sobre isso, e tem uma série de documentários surgindo, como Our Planet, tem um outro que é o Strange Rock também, que fala sobre isso, que é a dificuldade de manter o modelo atual de consumo e predominantemente de alimentos quando a gente pensa no futuro das gerações. Pode passar. E agora alguns dados de 2016, alguns mais recentes. Por exemplo, 28 milhões de mortos no mundo inteiro podem estar associados à má alimentação. Pode ir passando. Hoje, atualmente, mais da metade da população brasileira sofre de sobrepeso. 60% de diabetes aumentou nos últimos 10 anos no Brasil. E 80% das doenças crônicas, de fato, poderiam ser evitadas, inclusive diabetes, com uma boa alimentação. Alguns estudos recentes dizem que nós chegamos num platô e que já nasceu a geração que pode viver menos que seus pais por não saber se alimentar. E a realidade é que as nossas escolhas colocam em risco também um outro grande organismo que é o meio ambiente. O solo degradado, quando a gente olha para o solo, ele já não é mais o mesmo solo de antigamente, já não produz o alimento com a mesma qualidade. A má gestão da pecuária e o consumo excessivo de carne faz dela um dos principais emissores, se não o principal emissor de gases de efeito estufa no mundo, mais do que todos os meios de transporte somados. Fica apenas atrás da produção de energia. 70% da água potável do planeta é proveniente da agricultura e 70% da contaminação da água potável também é proveniente da agricultura. Quer dizer, utilizado 70% pela agricultura e a contaminação também é da própria agricultura. Nos últimos 50 anos, 1/5 da floresta amazônica foi dizimada e 60% da população das espécies mamíferas, aves, peixes, répteis, anfíbios declinaram entre 1970 e 2014. O principal fator disso é a demanda crescente por terra, energia, água e a produção de alimentos. Muito bem. Tirando agora toda a parte trágica e verdadeira, que a gente tem que se confrontar, como é que a gente muda isso? Primeiro, trabalhar do cultivo ao consumo. Pode passar? Mais uma. A gente precisa, na nossa alimentação diária, aumentar a quantidade de plantas do nosso prato. Isso é uma realidade. Precisamos aumentar as plantas, aumentar a variedade de alimentos.
né? Buscar um alimento de verdade, preferencialmente direto do produtor, e comer menos. 1/3 do que a gente produz é desperdiçado. Ou nos processos logísticos, ou mesmo nos campos de produção, ou nos restaurantes das nossas casas. 1/3 do alimento produzido no mundo. Agora, alguns exemplos importantes para que a gente pense em uma mudança de alimentação. Escalar métodos de agricultura positiva, agricultura limpa, orgânica, né, responsável. Em nosso restaurante, em 2018, 61 toneladas de alimento limpo foi consumido no ano de 2018. Reduzir a distância entre o cultivo e o consumo, com isso a gente tem um alimento mais íntegro e um desperdício menor. No ano de 2018, 53 toneladas foram consumidas na urba. Estimular o pequeno produtor, né, e agricultura familiar. Esse é outro fator fundamental quando a gente pensa numa alimentação mais rica, uma alimentação mais íntegra. Incluir mais plantas no dia a dia das pessoas. Na Urban, na terra do churrasco, foram mais de 100 mil refeições à base de plantas consumidas. Tornar o alimento limpo acessível. Quando nós compramos o alimento orgânico direto do produtor em feiras de produtores, em 70% a 80% dos casos o quilo do alimento é mais barato, mais acessível que o alimento convencional comprado no supermercado. Então, o alimento orgânico que a gente encontra no supermercado, que parece tão caro, quando ele é comprado do produtor, ele é, na maioria das vezes, mais acessível. Pode passar. E combater o desperdício. Né? Mais um. E mais um. Pode passar mais um. Bom, um tema importante também é todos nós, veganos ou não, vegetarianos, independentes, temos que fazer sempre um ativismo inclusivo, trazer mais pessoas e levantar a bandeira de uma alimentação responsável, uma alimentação positiva. Né? E levar informação consistente. Eu convido vocês a participar, a gente está lançando um documentário sobre o futuro da alimentação, que chama-se O que Você Vai Comer Amanhã. O primeiro episódio vai ser lançado em junho e vai levar informação sobre isso. Qual é o impacto do alimento na nossa vida, né? E como a gente pode buscar soluções para se alimentar melhor. Por fim, pode passar mais uma. Eu costumo dizer que todos os empresários do segmento de alimentação, médicos, nutricionistas, profissionais da área, todos nós somos profissionais e empreendedores da saúde. Tem que mudar essa visão que dono de restaurante faz prato, refeições ou que supermercadista vende alimentos. Todos nós temos que estar preocupados e engajados com a saúde, do cultivo ao consumo. E se o alimento não nutrir, não alimentar, sustentar e cuidar, não é alimento. Muito obrigado.